Audio Jungle. Atos capítulo 9, versículo 31. Quem trouxe Bíblia, abra. Quem trouxe tablet, localize. Quem trouxe celular, acione. Acharam? Diz assim o texto bíblico, Atos capítulo 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificados e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Altíssimo Deus, no nome de Jesus, eu oro neste momento pedindo a seu favor, pedindo a sua ajuda. Que o Senhor venha falar conosco, falar com a tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, estar prontos, disponíveis, sedentos, Senhor, para ouvir e receber a sua palavra. Usa minha vida, Senhor. Usa-me, Pai, por favor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero, nessa noite, usar como um tema a ideia desse versículo para falar sobre temor a Deus, temor ao Senhor. O texto que eu escolhi, ele narra os primeiros momentos da vida deste homem chamado Paulo, que teve um encontro fantástico com o Senhor, no momento em que ele recebe a ordem para sair de Jerusalém e ir até a cidade de Damasco, e ali mais uma vez aprisionar, e por que não dizer, matar alguns crentes. Naquele dia, talvez no caminho de Damasco, Paulo com os seus servos e companheiros de batalha planejavam de que forma seria o momento da perseguição. Mas, dado o momento deste caminho, o Senhor aparece a Paulo dizendo: Paulo, Paulo, por que é que você me persegue? E a partir daquela hora, Paulo será convencido de seus pecados. Paulo será convencido do juízo que estava reservado a ele. E ele passará a servir ao Senhor. No versículo 3 ao versículo 7 do capítulo 9, está escrito assim: indo no caminho de Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Que momento especial, que momento maravilhoso. Já agora convencido de que a sua vida seria guiada pelo Deus dos cristãos, pelo Jesus daqueles que estavam no caminho, os primeiros passos deste homem já apresentam que ele tinha realmente uma grande convicção do que lhe aconteceu. Os primeiros passos de Paulo mostram que ele já apresentava o seu zelo, o seu cuidado, e já anunciava aquilo que ele entendia. Ele já anunciava o Jesus que se apresentou para ele no caminho de Damasco. O versículo 19 ao versículo 22 do capítulo 9 vai dizer assim: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isto veio aqui, para os levar presos, os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Veja a cena, por favor. O apóstolo Paulo, agora convertido, o homem que perseguia os cristãos de Damasco, de Jerusalém, os convertidos que faziam agora parte da religião chamada o Caminho. Este homem resolve abrir mão de sua velha vida e se torna agora um parceiro desses convertidos. E se torna agora um seguidor de Jesus Cristo. Meus irmãos, a vida de Paulo confundia até mesmo os convertidos de Damasco. A vida de Paulo produzia naqueles que estavam agora na fé uma certa dúvida, porque será que este homem não está infiltrado no nosso meio para entender os nossos costumes, para saber onde nós nos reunimos, para fazer mal contra as nossas vidas? Estes que agora se convertem, a esses convertidos vem agora Paulo entre eles, e eles ficam com medo. O texto vai dizer que no momento em que Paulo estava disposto cada dia mais a levar a mensagem de Cristo, quando Paulo estava disposto realmente a anunciar a ressurreição de Jesus, um grupo de homens resolve dar fim na vida deste grande apóstolo que iria se tornar. As pessoas entenderam que
A decisão de Paulo não era uma decisão estratégica para destruir alguém. As pessoas entenderam que Paulo realmente tinha se convertido. Aquilo não iria voltar atrás. Ele não iria mudar de ideia. Ele não deixaria a experiência que ele teve no caminho de Damasco. Ele não abriria a mão daquela experiência que mudou o seu interior. No versículo 23 ao versículo 25, nós vemos algumas pessoas, alguns dos judeus, tomando conselho entre si e dizendo: já que ele se converteu, agora vamos matá-lo. Verso 23: e, tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Em outras palavras, fizeram uma reunião. E aí, até quando vai? Até quando vai? Eu quero ver até quando vai. Até quando esse negócio de cristão vai na vida de Paulo? Até quando vai? Só que Paulo entrou num caminho que não tinha volta. Paulo entrou num caminho, e aquilo que ele experimentou, aquilo que ele provou, ele não conseguiria mais voltar a partir daquele dia. Ele viu o Cristo ressurreto. Ele viu o Cristo ressurreto. O versículo 24 vai dizer assim: mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. É tão interessante isso aqui, meus irmãos, porque Paulo agora está inserido na igreja. Paulo está inserido no evangelho. Paulo está inserido naqueles que faziam parte da religião chamada o caminho. E neste momento que tentam prender a Paulo, que tentam matar a Paulo, a igreja se move, a igreja se reúne, os irmãos provêm um cesto, descem Paulo de cima daquele muro, para trazer o escape para a vida desse homem. Meu irmão, eu entendo aqui algo muito precioso, que é em comunhão com a igreja que os livramentos se tornam possíveis. É em comunhão com a igreja que os livramentos se tornam possíveis. É na igreja que está a bênção e a vitória que precisamos. A igreja entrou em ação. A igreja se moveu por este perseguidor. A igreja proveu o livramento. A igreja guardou Paulo. A igreja cuidou de Paulo. A igreja livrou Paulo das mãos destes que tentavam matar, acabar com a sua vida. Meu irmão, entenda uma coisa: é na igreja que está a sua vitória. É na igreja que está a sua vitória. É na igreja, é no corpo de Cristo, é ligado ao corpo de Cristo, é em comunhão uns com os outros que nós podemos perceber o grande livramento do Senhor. Foi no momento de dificuldade que a igreja proveu um cesto. Meu irmão, é no meio da tua dificuldade que a nossa unidade, a nossa relação, aquilo que está acontecendo contigo, a tua dificuldade, o outro, o irmão, a irmã, vão se mobilizar para gerar provisão, para gerar restauração, livramento, porque é o próprio Espírito Santo que provoca isso no coração dos crentes. Fala para a pessoa que está do seu lado, fique na igreja, que você estará seguro.
Fique na igreja, que você estará seguro. Fique na igreja, que você estará seguro. Mas esse texto, o versículo que nós lemos, ele vai apresentar-nos uma palavra que é o tema central desta mensagem, que é o temor. Porém, o próprio versículo que nós vamos, alguns versículos que nós vamos ler, nós vamos compreender que de duas formas a palavra temor aqui é apresentada. Mas eu preciso, antes de seguir, de dar sequência, definir o que significa a palavra temor. Temor quer dizer ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, terror, viver no temor da miséria, viver no temor da velhice, viver no temor da morte. Um primeiro significado é isto. Temor significa estas questões, esses pontos que eu acabei de dizer. Um outro significado, temor é o sentimento de respeito ou reverência. Temor é viver reverenciando ao Deus, no caso da nossa fé, ao Senhor Jesus. No versículo 26 do capítulo 9, veja só comigo, por favor, verso 26 do capítulo 9. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse um discípulo. Que é isso? Esse negócio de Paulo estar convertido, ele engana os que estavam lá em Damasco. Mas eu, Pedro, que tenho todo o poder na terra, eu, Pedro, eu, João, este homem não me engana. Este homem não pode esconder quem realmente ele é. Isso é uma capa. São máscaras que ele está usando para se passar de um bom cristão. Só porque ele era um judeu zeloso? Eu não acredito nisso. As pessoas estavam com medo. Elas olhavam para Paulo e elas não viam vida, elas viam morte. Elas olhavam para Paulo e elas não viam transformação, mas elas viam um perseguidor. Mas o texto vai dizer que novamente a igreja se levanta em favor de Paulo. Novamente a igreja se levanta para abençoar o apóstolo Paulo. O versículo 27 ao versículo 30 nos diz assim: Então Barnabé tomou consigo e trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava Paulo e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos
o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Meus irmãos, Barnabé dá testemunho de Paulo. Barnabé vai dizer: opa, vocês estão equivocados, porque este Paulo, o Jesus que foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Este Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. Ele teve uma experiência transformadora, minha gente. Mas no versículo 31, nós vamos ver novamente então. Vamos ler novamente o texto inicial. Porque a palavra temor, ela vai aparecer aqui de uma forma diferente agora. A palavra temor, ela não aparece mais com a intenção de medo. Mas vejamos. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A partir de agora, a igreja vai entender que eles ganharam um reforço de peso. A igreja vai entender que eles ganharam um belo de um reforço. Nada mais, nada menos do que apóstolo Paulo. Paulo passará a seguir, a caminhar com estes crentes, anunciando o Evangelho e a obra do Cristo Salvador. E o texto diz que eles ficaram felizes, eles tinham paz e eram edificados. Eles se multiplicavam e eles andavam no temor do Senhor. Eles andavam no temor de Deus. A partir daquele momento, eles estavam reverenciando o Deus que mudou o apóstolo Paulo. Meus irmãos, que maravilhoso! E aqui eu preciso entender, e nós devemos entender o seguinte, que o temor é manifestado mediante aquilo que nós sentimos, mediante aquilo que nós acreditamos e mediante aquilo que nós conhecemos. O temor é manifestado mediante ao que eu sinto, mediante ao que eu acredito, mediante o que eu conheço. No texto, a primeira coisa que foi sentida pelos crentes foi o medo. Era isso que eles que estava mais perto deles. Mas a partir do momento que eles viram a obra do Evangelho em Paulo, eles passaram a sentir alegria e passaram a sentir paz. Pensando então, baseado nesse raciocínio, quando eu olho para Deus e me aproximo de Deus, eu devo entender, Andréia, que Deus não é um tirano, que em uma das suas mãos ele anda com uma espada, e na outra ele anda com fogo, tentando achar a oportunidade de destruir você. Nós precisamos entender que Deus não anda com um dedo em riste, dizendo: você está acabado, você é um pecador. Deus olha para as nossas fraquezas, para a nossa humanidade, e Ele diz: eu amei o mundo de tal maneira que eu dei meu Filho, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha vida e a tenha para toda a eternidade.
quando nós nos aproximamos de Deus, nós não percebemos, em primeiro lugar, um Deus disposto a nos punir. Quando nós damos um passo em direção de Deus, nós percebemos um Deus pronto a amar. E quando acreditamos na sua bondade, e vivemos a sua misericórdia, e queremos conhecê-lo mais e mais, ele começa a se revelar, e dizer: olha, veja em Jesus todo o meu amor, e perceba na igreja a minha misericórdia. Veja em Jesus todo o meu amor, e perceba na igreja a manifestação da minha misericórdia. Porque eu não consigo olhar para dentro da igreja e ver alguém que seja mais merecedor ou menos merecedor. Eu não consigo olhar para uma reunião como essa e entender que a pessoa A ou a pessoa B precisava mais do amor de Deus do que o outro. Todos nós aqui fomos alcançados pelo amor transformador. Pelo amor transformador. O Evangelho mudou a nossa estrutura, mudou a nossa forma de pensar. O Evangelho tirou o medo do nosso interior e gerou reverência, adoração e desejo para conhecer esse Cristo que vive. Temor de Deus. Quando nós estamos falando de temor a Deus, nós estamos falando de um sentimento que envolve respeito, que envolve reverência. Então, o temor do cristão, o temor do indivíduo que vive no ambiente da fé, ele produzirá consequências. Ele guiará este homem, esta mulher, a provar de grandes experiências. Porque o temor acaba se tornando um agente de bênção em nossas vidas. Já percebeu que pessoas que perderam o temor, elas se afastaram um dia da oração? Elas se afastaram um dia dos cultos. Elas se afastaram um dia das pessoas. E quando menos ela se deu conta, ela estava afastada da igreja. Ela estava afastada do Evangelho. Cristo queria se revelar a ela. Porém, a sua decisão fazia com que cada dia ela desse um passo para longe de Deus. E quanto mais longe de Deus, mais expostos estaremos ao pecado. Mas aqueles que se aproximam de Deus são pessoas que estão envolvidas na obra de Deus. São pessoas que não estão alheias ao corpo de Cristo. Elas vivem em constante temor. Então eu preciso aprender aqui nessa noite que o temor
me leva a produz algumas consequências no meu coração. A primeira consequência que o temor produz é a seguinte: o temor me leva a decidir tudo segundo a vontade de Deus. Repita comigo: o temor me leva a tomar uma decisão segundo a vontade de Deus. O Salmo 111, versículo 10, ele vai apresentar essa verdade de uma forma que, no mínimo, quer nos revelar alguma coisa. Olha só o Salmo 111, verso 10. O que está escrito nele aí, por favor? Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da... Todos nós buscamos entendimento, compreensão, sinal, revelação, profecia, um sinal nos céus, alguma coisa que nos gere convicção de que a nossa decisão está correta. Deus, se o que eu estou decidindo for a tua vontade, me dá um sinal. Me dá um sinal, Senhor, me dá um sinal. Alguma coisa aconteça, Senhor. Me dá um sinal, faz uma pomba sentar na minha cabeça. Faz qualquer coisa, Senhor. Me dá um sinal. E olha, se fosse para acontecer comigo isso, seria fácil, hein? Eu, Wagner, né? Meus irmãos, o salmista está dizendo que o temor, ele é o princípio da sabedoria. Revela a prudência todos os que o praticam. Eu já disse que o temor é manifestado mediante ao que eu sinto, mediante ao que eu acredito e mediante ao que eu conheço. Então, quanto mais próximo da Bíblia, quanto mais inserido na igreja eu estou, quanto mais disponível para o mundo de Deus, para o mundo espiritual, quanto mais sujeito às leis do Espírito, mais a minha vida será guiada na vontade de Deus. Só que o texto está dizendo que o temor do Senhor é o princípio. É o princípio da sabedoria. Olha só como a gente vê alguns personagens bíblicos tomando decisões que, se não fosse pelo temor a Deus, ele teria feito coisas parecidas comigo e com você. Por exemplo, lá no Gênesis, Abraão, ele resolve ouvir a voz de Deus, sai com sua família, sai com seu sobrinho, todo mundo prospera, todo mundo fica cheio de riquezas. Aí, num determinado momento, os servos do seu sobrinho Ló, os pastores que cuidavam do campo de Ló, vão começar a reclamar com Ló, dizendo: ó, Ló,
Não está dando. Os pastores do teu tio, Abraão, a gente vem e planta um punhado de semente aqui, os pastores de Abraão vão lá e plantam do outro lado. Está tudo errado. A terra é pequena. Aonde nós habitamos, não dá para viver mais. Você precisa fazer alguma coisa, Ló. Aí chega Ló, diante de Abraão, e traz aquele caminhão de reclamação dos seus pastores, dos seus servos. Abraão olha para Ló. Se fosse talvez você diria para Ló: se põe no teu lugar. Fui eu que te chamei. Você é convidado. Você não saiu aqui porque eu te coloquei uma espada, uma faca de pedra no seu pescoço e disse: vamos ou você morre? Você veio. Ei! Eu sou teu tio. Me obedece. Me obedece. Abraão poderia usar dar N respostas para Ló. Você não está falando com fulano, não. Está falando com Abraão. Deus falou comigo. Falou com você? Falou comigo. Falou com você? Não. Então, baixa a bola. Fica quieto. Fica quieto. Se você tem amor à vida, fica quieto. Não estou falando da novela. Se tem amor à sua vida. Abraão olha para Ló. Fala: Ló. Ló. Ei, olha aqui. Eu dou na tua mão a opção de você escolher. Você quer ir para uma terra boa? Você vai. Você quer ir para um lugar com pedra? Você vai. Você escolhe. A decisão é tua, Ló. A decisão é tua. Ló olha para as campinas verdejantes do Jordão, né? De Sodoma, perdão. Olha para as campinas verdejantes de Sodoma. Oh, maravilha! É aqui que eu vou colocar minha boiada. É aqui que eu vou plantar. É aqui que eu vou fazer um rancho. Lá no final desse mundo, eu vou para lá e vou ficar. Eu vou viver o melhor dessa vida. Abraão, ele decide tomar aquela decisão porque ele não estava disposto a brigar com Ló. Ele não estava disposto a iniciar uma guerra com Ló. E o texto vai dizer que aonde Ló foi parar, teve guerra. Ló foi preso. A família de Ló foi presa. E quem vai buscar Ló? Quem vai brigar por Ló? Quem vai defender Ló? Abraão. Quando nós tememos ao Senhor, nós tomamos decisões que lá na frente, nós vamos colher as consequências vindas de Deus. Tome decisões segundo a vontade de Deus. Porque por pior que venha parecer a sua decisão, eu fui para uma terra onde só tem pedra, mas eu decidi segundo o temor do Senhor. No tempo oportuno você vai ver a provisão e a prosperidade de Deus se manifestando na sua vida, porque você agiu baseado no temor. Baseado no temor. Abraão acabou se tornando libertador de sua família, libertador de sua casa. Quem teme ao Senhor não pode decidir ferir quem está do lado, porém ele fica sempre com a vontade de Deus. Como eu posso tomar uma decisão baseada no temor? Ore, leia a Bíblia,
vem à igreja. Segunda verdade que eu entendo nesse texto, o temor é o temor que nos leva a rejeitar o que não é de Deus. Repita comigo, o temor me leva a rejeitar o que não é de Deus. O temor é o segredo da retidão. O temor é o segredo da retidão. Provérbios capítulo 8, versículo 13 vai dizer: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. O temor é o segredo da retidão. O temor é o segredo da honestidade. O temor é o segredo da integridade e da justiça. Lembramos de José? Meu irmão, me diz uma coisa: quem foi que disse para José não aproveitar de se lançar nos braços da esposa do seu chefe? Quem foi que disse para José? Aonde José leu? Ele temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. No entanto, capítulo 39, versículo 9, vai dizer o seguinte, palavras de José, a esposa de Potifar: vamos lá, José, é só uma. É uma vezinha só. Oh, mentes. Meu Deus, hein? É só uma vezinha. Não é mais do que isso. Vem, José. Vem. José, no versículo 9 do capítulo 39, ele vai dizer assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Potifar? O texto não está dizendo Potifar. O texto está dizendo: como poderia eu pecar contra Deus? Não é contra o meu Senhor que eu vou estar pecando, não. Eu vou estar pecando é contra Deus. Eu vou estar errando é contra Deus. Eu vou estar falhando é contra o meu Deus. Então, quem entende este princípio de sabedoria, rejeita o que não é de Deus. Rejeita o que não é de Deus. O temor é o segredo da retidão. Fala isso com a pessoa que está pertinho de você. O temor é o segredo da retidão. Terceira lição. E para você que na sua mente já disse: meu Deus, não acaba mais, estou acabando. Ou vai dizer que só você não pensou nisso? Só você é o santo aqui. Você nunca pensou nisso, né? Nunca pensou. Oh, meu Deus, o pastor hoje começou a falar cedo, poderia acabar o culto mais cedo, né? Você não sabe a vontade que eu estou de acabar. O temor, terceiro lugar. Tenho que entender que é o temor que me leva a se prostrar somente a Deus. Eu vou repetir. É o temor que me leva a se prostrar somente a Deus.
O temor é a característica daqueles de quem Deus se agrada. O Salmo 147, verso 11, vai dizer: o Senhor se agrada do que os teme e dos que esperam na sua misericórdia. Eclesiastes 12, 13 vai dizer assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. É o dever de todo o homem. Você se lembra quando Deus tirou o seu povo do Egito? Deus chega para Moisés, para os hebreus, e diz o seguinte: agora vocês estão longe do Egito, e fora do Egito eu trago a vocês 10 mandamentos. E os 10 mandamentos nada mais é do que a condição para viver fora do Egito. E ele vai dizer para os seus filhos: eu sou o Senhor que vos tirei do Egito. E minha proposta é esta: vocês não vão adorar outros deuses. Vocês não vão se prostrar aos outros deuses. Vocês vão viver agora segundo as minhas condições. O temor do Senhor me leva a respeitá-lo como sendo quem Ele é. O temor me leva a reverenciá-lo e obedecê-lo, baseado em toda a revelação da sua santidade, baseado em toda a revelação da sua justiça, da sua grandeza, da sua misericórdia, da sua benignidade, da sua vontade, do seu amor e outros milhares de atributos revelados a nós. Estar prostrado diante de Deus é ter uma vida de santidade e de verdade. Temer a Deus é tirar o seu eu do centro da vida e fazer com que Deus se torne o centro do seu coração. Diante disto, eu encerro essa mensagem dizendo a você: se aproxime de Deus e permita que as experiências com Ele, através do temor, te leve a viver uma vida muito melhor. Uma vida que o louve, uma vida que o adore. Tema ao Senhor e viva bem. Tema ao Senhor e viva bem. Tema ao Senhor e viva bem. Gostaria que você fechasse seus olhos por um instante.